Ele é médico, ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é referência no Brasil inteiro quando o assunto é transplante de órgãos abdominais e cirurgia de pâncreas e fígado. O cara é top, é referência e a gente vai até fazer algumas simulações aqui no palco com aparelho de última geração sobre o... É o Diguinho, é o Diguinho! Não, Diguinho, eu falei aparelho de última geração, não um gordo das antigas. Olha, como você é maluco. Chama lá, vai. Renato Hidalgo! Estou aqui com o doutor Renato Hidalgo. Como você prefere ser chamado? Eu posso chamar de Didi ou doutor Renato? Doutor Renato, esse é o cara, tá aqui. Entendi. Ô, doutor, Plateia você é especialista em cirurgia de fígado, de pâncreas, não é? Eu te conheci aí, você operou minha mãe deu a sorte de cair na mão de um cara tão bom igual você. Como é que ela tá? Ela tá muito bem. Eu não tenho falado com ela, então eu te chamei no programa pra saber. Ela falou, inclusive, isso, que você faz tempo que não liga, acho, pra ela, viu? E Ontem... como é que foi a cirurgia? Foi super bem. Ela tá ótima. Eu a vi ontem, inclusive. Recuperou? Um grande abraço pra ela. Boa. A Guilmar. Deu tudo tá certo. Super bem. Recuperada, já fazendo todas as funções dela. Que bom. E correu tudo muito bem na cirurgia dela, como a gente imaginava que deveria ser. Só te chamei pra saber, porque eu não tô falando com a minha mãe. Muito obrigado, doutor. Até Muito mais. obrigado. Você foi o doutor Renato Hidalgo. Pessoal, vamos continuar o programa agora. Ô, doutor, você é um dos maiores cirurgiões, né, de fígado e pâncreas. E, obviamente, eu tive a sorte de te conhecer enquanto você cuidou, fez a cirurgia da minha mãe, que foi tudo bem. E era um tanto quanto delicada, né, porque você fez sem corte nenhum ali. Mas aí eu sou curioso, e aí eu fui pesquisar e ver todo o seu trabalho. E você é uma referência em transplante de fígado, não é? Nesse tipo de cirurgia. E o assunto pâncreas está muito em evidência hoje em dia. Eu acho que nunca teve tanto. Acredito que sim. Por quê? É alguma coisa, está todo mundo ficando doente do pâncreas? É porque tem alguma coisa acontecendo? Ou é só porque a mídia tem falado? Por que está tão em evidência essa região, pâncreas e tudo mais? O pâncreas hoje passou a ser um órgão conhecido de todos, né? Nós falávamos muito pouco de pâncreas, porque também falávamos pouco a respeito do diabetes, de outras doenças que envolvem o metabolismo aí, a digestão dos açúcares, das gorduras, e o pâncreas é muito envolvido com isso, com essas doenças. Atualmente, nós sabemos que diversas doenças do nosso organismo têm interferência da ação do pâncreas. E por conta disso, cada vez mais têm surgido novos exames, novos tratamentos para tratar isso. Antes nós achávamos que só o diabetes era a doença que tinha relação com o pâncreas. Era só pâncreas. E hoje não, a obesidade tem relação com o pâncreas, a gordura no fígado tem relação com o pâncreas. Grande parte dos cânceres tem relação e nascem muitas vezes no pâncreas. O pâncreas, ele faz o quê? O que ele é? Ele é uma glândula, Danilo. Ele é uma glândula que faz tanto um serviço de produzir substâncias que ajudam na digestão dos alimentos, principalmente aí dos açúcares, algumas gorduras, mas também ele é uma glândula porque ele produz alguns hormônios que fazem com que nós consigamos controlar a saciedade, controlar a glicemia, que é o açúcar no sangue, e com isso ajustar essa questão de peso, obesidade e outras doenças que vêm por conta disso. Agora, você é líder da equipe de cirurgia hepática da Unimed de Sorocaba. Não é? Essa é uma referência em transplantes, não é? Vamos falar de transplante agora, transplante de fígado, né? Existe transplante de pâncreas? Existe transplante de pâncreas também. Qualquer órgão pode ser transplantado? Quase todos. Na verdade, hoje os órgãos transplantáveis, que são feitos em todos os locais aí do mundo, são coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rins... e aí, além disso, que nós chamamos de tecidos, né, que são partes do corpo, pele, córnea, válvulas cardíacas, e medula óssea.
também é uma coisa que a gente consegue fazer bastante transplante. Mas, especialmente do aparelho digestivo, o órgão mais transplantado é o fígado. É o fígado. Eu vi numa matéria, acho, um negócio, uma informação, que você pode transplantar parte do fígado? O cara pode doar um pedaço do fígado? Isso mesmo, Roger. O transplante mais comumente feito é do fígado inteiro. Sei. Tá? Então, para isso, uma pessoa faleceu, tá? Ele teve o que nós chamamos de morte encefálica. Antigamente, nós falávamos morte cerebral. Aham. Quando a pessoa já não tem nenhum funcionamento mais da parte de dentro aqui, vamos dizer, do crânio, mas os órgãos estão sendo mantidos ainda através de medicamentos, aparelhos e algumas outras condições. Nessa ocasião, ele pode doar os órgãos. E no caso do fígado, ele doa o fígado inteiro. Então, um dos jeitos de se fazer transplante é utilizar esse fígado inteiro numa pessoa que necessita de transplante, ou seja, está bastante grave. No entanto, nós sabemos que, como nós nascemos com um fígado de tamanho muito maior do que nós precisaríamos, então é possível que nós retiremos um pedaço desse fígado e doamos para alguém que eventualmente precise. Olha, um pedaço de fígado, é? Um pedaço de Você fígado. já fez esse tipo de transplante? Já. Ele é menos comum. Hoje em dia, ele é muito reservado para as crianças. Sim. Então, A mãe, o até pai porque doa um pedaço exatamente, para o filho. até por questão de tamanho, é claro, as crianças que precisam de um transplante de fígado, elas não conseguem utilizar um fígado de um adulto que faleceu. Então, por conta disso, o que acaba acontecendo é que os pais doam um pedaço. E é um pedaço muito pequeno. Tá? Nós estamos falando em torno de, às vezes, 10%, 20% do fígado. E o pai por uma vive criança. normal, quem doa um pedaço? Absolutamente normal. E depois, conforme a criança cresce, o fígado cresce? Exatamente. O fígado cresce, as estruturas ao redor do fígado crescem. Então, nós utilizamos lá os vasos sanguíneos, o canal da bile, desse fígado quando ele é pequeno. E à medida que a criança vai crescendo, esse órgão e essas estruturas vão crescendo da mesma forma como aquele órgão que nasceu com ela. Aliás, o Roger fez uma pergunta muito interessante. Eu sei que você é fã do Traje a Rigor. Se eu falar que eu sou fã desde o primeiro LP, ele vai achar que é brincadeira. É verdade que você trouxe um disco para autografar? Eu trouxe um disco, inclusive, que eu ganhei na ocasião do meu primo. Tá até a dedicatória do meu primo para nós, de 85. Esse disco foi o primeiro disco do Traje. E eu fiz questão de trazer para que ele autografe para mim. Olha, esse autografa, mas tem que ver se ele quer, né? Às vezes o Roger não quer autografar, né? Às vezes o Roger não quer autografar. Não. Mas tudo bem autografar, Roger? Por favor, por favor. Eu lembro quando esse disco saiu, eu tinha 5 anos, velho. Tá aqui. Eu já tinha meus 9 anos. Eu sou Tô muito aqui. fã de rock e esse eu ouvi muito esse disco. Tá aqui, ó. Valeu, obrigado. Agora, já que se você é fã do Traje, fica uma pergunta importante, tá? Tem como fazer um transplante desse tipo de órgão? Até hoje, acho que a gente nunca pensou em transplantar isso aí. Tá Existem bem. outras maneiras de recuperar, mas... Tá bem, doutor. Renato Hidalgo. Eu gosto tanto de rock que, hoje em dia, para nós é muito comum nós operarmos, nós ficarmos dentro do centro cirúrgico ouvindo rock and roll todo o tempo. É sério? Você operou minha mãe ouvindo rock? Eu operei sua mãe ouvindo rock. Devo confessar isso a você. Mas olha só, minha mãe lá na mesa de cirurgia abertona e você não... Não. Com todo respeito, Por na isso verdade... que ela voltou na cirurgia parecendo o Axl Rose. Pelo contrário, Não se voltou... brinca com a mãe dos outros. Você sabe disso. Com a mãe dos outros não se brinca. Você sabe disso. E aí o... Voltou muito mais afinada, Iguinho, agora. Foi isso. Mas você tava ouvindo o Traje a Rigor, operando minha mãe, não? Não me recordo qual é a música, porque... Mas o senhor acha que minha mãe parece o Axl Rose? Pode falar. Não, hipótese nenhuma. De jeito nenhum. Não, de jeito né? nenhum. Não parece, não. Quando você foi operar minha mãe, você viu as tetas dela? Isso aí é um segredo médico. Nós não podemos contar o que segredo acontece médico. dentro da sala de cirurgia. Segredo, cala a boca, vamos lá. Quantos transplantes você já fez, doutor? Eu acho que está na casa de uns entre 400 a 500 transplantes de fígado. Você já perdeu as contas. Já foi bastante. É muito, de 400 a 500 transplantes de fígado. Nós completamos... Nesse ano, estamos completando
40 transplantes feitos lá no nosso hospital, em Sorocaba. Como que se transporta? Eu vejo em filme que é nos isopor, com gelo mesmo. Com gelo mesmo. Um contato direto no gelo, enrola no Rolopac. Quase isso. Na verdade, nós utilizamos toda uma técnica própria para isso, né? Então, em primeiro lugar, nós fazemos uma cirurgia em que você retira o órgão, tanto faz se o órgão é o fígado, é o coração, é o pâncreas, os rins. Você faz uma cirurgia onde você separa esse órgão e você retira dele todo o sangue que tem dentro dele para que ele diminua ao máximo o funcionamento. Então, é como se nós quiséssemos adormecê-lo por algumas horas até que ele volte a funcionar na outra pessoa. E para isso nós utilizamos soluções próprias. São soluções que diminuem esse funcionamento e ajudam o órgão a ficar vivo, apesar de adormecido, por um período de tempo. E uma das formas de fazer isso é diminuir a temperatura. Então, nós utilizamos soluções geladas. Que você diz líquidos. Solução líquida. Solução líquida. Não sou sem líquidos. Nós jogamos tanto dentro dos órgãos quanto ao redor deles. Quanto tempo aguenta o órgão fora do corpo? Depende do órgão. Então, no caso de coração, entre 4, no máximo 6 horas, o pulmão um pouco mais, o fígado pode durar até 12 horas, dependendo desse líquido que você usa. Os rins podem durar até 36 horas. Então, cada órgão tem uma particularidade. Por isso que alguns transplantes têm que ser feitos muito rapidamente depois que a família doou os órgãos. Aí, o motivo por se usar helicópteros, aviões, e hoje, inclusive, em alguns lugares do mundo, eles transportam com drone. Porra! Quando são pequenas distâncias. E isso só acontece porque nós temos um sistema de transplantes aqui no Brasil que favorece essa logística. O Brasil é referência? Como que é o Brasil na cena dos transplantes de rim? Bom, o Brasil é o quarto maior, entre todos os países que fazem transplante, o Brasil é o quarto país que mais faz transplantes de fígado do mundo. Você trouxe um exemplo de como é transplantado? Eu trouxe um. Por favor, Juliana, traz aqui. Transportado. Um órgão num cooler normal? Num cooler assim? Põe aqui, ó. Põe aqui, por favor, Juliana. Põe aqui em cima. Isso. Ai, pesado. Num aqui. Desse aqui, lado, eu vou abrir do outro lado. Qual lado? Desse lado aqui. E ele vem com aviso, obviamente, né? Isso. Centro de Transplantes do Hospital Unimed Sorocaba, tá aqui. Por que ele vem com aviso? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse órgão vem transportado, por exemplo, dentro de um avião, sem equipe médica. Então, a equipe médica faz a retirada desse órgão num hospital em alguma localidade e, na verdade, o paciente que vai receber está milhares de quilômetros. Então, eles embalam, preparam, acondicionam o órgão todo direitinho aqui dentro e entregam para a companhia aérea ou para a própria Força Aérea Brasileira e eles entregam isso no local de destino. Então, não vai nenhuma equipe médica, muitas vezes, com ele. Aí, o familiar de quem vai receber o fígado é só ir no aeroporto, esperar na esteira das malas o cooler aparecer. Ainda não. Na verdade, existe toda uma logística do Sistema Nacional de Transplantes, que nós chamamos, né? Que é o órgão aí do governo que comanda tudo isso. E aí já existem pessoas aguardando. Então, eu até vou fazer uma ressalva. Nós chamamos de Sistema Nacional de Transplante. O Brasil é o maior sistema de transplante público do mundo. Que então, legal. nenhum local... Que legal. Para a gente ter muito orgulho disso aí. Nenhum lugar do mundo faz tanto transplante gratuitamente e de maneira universal, ou seja, qualquer pessoa pode fazer transplante, o rico, o pobre, a pessoa com menor acesso. Legal. Todas elas podem transplantar gratuitamente no Brasil. Anão. O anão. Eu vou procurar um anão. E como é que é? Aí abre normal. A gente abre, então isso é um cooler que a gente cooler fala. Normal, né? Que tem algumas particularidades. Uma delas, nós temos um termômetro na frente que indica para nós. Ok, tem aqui. A temperatura, para nós sabermos a qualidade e tudo mais. Dentro dele, como eu falei, nós sempre trazemos o fígado embalado em algumas soluções. Então, existem soluções de preservação de órgãos. Então, essa, por exemplo, é uma tipo solução... um soro? É um soro? É um soro. Só que ele já é próprio com alimento, vamos dizer assim, com
com Proteínas, com vitaminas, com glicose. Para manter o fígado Manter saudável. o fígado funcionando. Boa. Antes a gente nem conseguia fazer isso no Brasil, isso é mais um detalhe. Essa é uma solução hoje Feito no Brasil. absolutamente feita no Brasil. É a primeira vez que nós conseguimos fazer isso aqui. Que legal. Então, e mais isso é patenteado? Ou não Isso é se patenteado, uma É empresa patenteado, que faz hoje aqui brasileiro. no Brasil. Brasileira a empresa. É uma empresa estrangeira que veio para o Brasil e que fez e aí isso no montou Brasil. uma fábrica no Brasil. Boa, é igual o Gol, né? A Volkswagen é da Alemanha, mas o fez Gol aqui. foi feito no Brasil. Exato. Isso é um... Mods? Não parece, né? Parecido. Desculpa. Eu achei um pouquinho parecido. Eu acho que... Mas seriam muitos. É. E, na verdade, isso aqui é um gelo... A gente fala uma manta térmica. Então, é um gelo que é um gelo diferente do gelo d'água que normalmente nós usamos. Congela. Tá? Congela, mantém a temperatura. Boa. Tá? Mas ele não se derrete. espalha, não forma água. Muito bom. Tá bom? Muito bom. O que temos aqui? Aqui eu trouxe só para nós mostrarmos como viria, então. Esse seria um fígado. Olha só, mano, esse aqui. Mas está muito bonitinho. Muito bonitinho. O meu tá gordo, viu? Ontem eu fui lá no camarim lá, porque eu aproveito, né, que o médico vem aqui, vou fazer consulta de graça. Ontem fui na médica, ela disse que minha pré-diabetes tá ótima, eu saí da pré-diabetes, mas meu fígado tá gordo, viu, doutor? Nós vamos tratar isso aí. É, tá aqui, ó. Pode ficar tranquilo. Tá. O fígado tá aqui. O que é Ele isso aqui? fica nessa- Essa é a vesícula. E aqui tem uma pedra. eu achei que Essa era é uma uma pipoca. representação de um fígado com uma pedra. Ele fica nessa posição, abaixo das últimas costelas do lado direito. A vesícula fica pra cá, que você operou minha mãe, era problema na vesicular, que ela tirou a vesícula, né? Quando eu era criança, Isso, né? Exatamente. Ela teve um problema do canal da bile. Essa é a vesícula. Então nós tivemos que retirar todo o canal da bile e reconstruir esse canal da bile. Foi isso que você fez na minha mãe. Isso. Você viu ela pelada? Não, você viu. Não posso dizer. O que mais? E aqui nós trouxemos, então o órgão vem embalado, eu trouxe só como um detalhe, então vem embalado em vários plásticos desse, e essa solução... Ele não vai direto, vai direto. você embala no São plástico. três plásticos desse para proteger o fígado. Então, E mais- tá o fígado aqui. É um Isso. plástico... Desculpa. É um plástico aqui. Isso. O fígado é pegajoso, né? Pegajoso. Ele é bem amolecido, esse aí tá mais durinho. Então E seriam aí- 3 plásticos, Põe mais um. mais um plástico ainda. Entendi. Pra ficar bem Bem protegido, protegidinho. certo? É. E sem risco de ter infecção. Esse também é outra... O plástico é bom, ele é... Como é que fala? É etéreo que fala, não? Na verdade, esse plástico aqui... Falei certo essa palavra? É estéreo. 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 Então nós Eu falei nós errado. tracemos mais ou menos, o fígado chega desse jeito. Desse jeito, Pra igual um nós. bombom. Igual um bombom. Igual um ovinho de Bem Páscoa. embalado. Ovinho de Páscoa de pobre vem assim quando você compra. Os ovos de Páscoa de também é pobre difícil. caseiro vem sempre assim, não é? Muito bom. E aí, dessa forma que a gente recebe o órgão quando ele vem para Boa. nós para fazer a cirurgia. Que legal. O que é isso aqui? Ah, eu deixei Não, gelando. esse não, esse não. Doutor, agora a gente está aqui ó, como vocês estão vendo aí, nós estamos com alguns simuladores, não é? Equipamento Sim. profissional. Quero agradecer o doutor por ter trazido aqui. E vamos continuar a conversa ali e mostrar um pouquinho mais como as coisas funcionam. Vamos lá, doutor. Olha só, tá cheio dos equipamentos aqui. Ei, Diguinho. Segura essa. Que interpretação, meu Deus! Vamos ver o que a gente tem aqui. Aliás, queria agradecer muito o doutor Mohamed, que me apresentou o doutor Hidalgo. Aí o doutor Mohamed é bom também no que faz, hein? Ele é bom. Doutor Mohamed. É uma das, Doutor das figuras Mohamed. principais aí hoje da cardiologia e da hemodinâmica no nosso país. Ele é um dos maiores cardiologistas que tem, mas eu gosto mesmo quando ele me dá azeite. Aquele azeite é bom. Ele já te deu azeite? Ainda não. Não? Eu já fiquei sabendo. É porque eu sou mais amigo dele que você. O que temos aqui, doutor? O que a gente trouxe aqui, Danilo, na verdade, é para mostrar um pouco da evolução do que a cirurgia tem sofrido ao longo dos últimos anos. Então, até cerca de 30, 40 anos atrás, quando nós precisávamos operar uma cirurgia de fígado, de pâncreas, não existia outra alternativa a não ser fazer um corte muito grande e esse corte dava acesso a todo o interior do nosso abdômen, né, da nossa barriga,
E a cirurgia evoluiu a ponto de que hoje, ao invés de se fazer um grande corte, nós fazemos furinhos. Praticamente 4, 3, 5 furinhos só no abdômen e conseguimos mexer lá dentro como se estivéssemos com as nossas próprias mãos. Então é isso que eu quero mostrar para você, como que a gente faz. Isso aqui parece uma arma laser de Star Wars. E esse aqui uma granada do Star Wars também, do Stormtrooper, ó. Não parece? Pra que é isso aqui, doutor? Quase isso. Isso aqui é um grampeador. Isso aqui, ele tem uma função bastante importante para nós. Realmente é quase uma arma laser, é um grampeador. É um grampeador. Claro, e aí? Eu vou mostrar isso para você. Quando nós precisamos seccionar, ou seja, cortar pedaços do intestino, cortar alguns vasos sanguíneos, o próprio pâncreas, nesse caso, ao invés de nós usarmos tesoura e depois nos preocuparmos em fechar os vazamentos desses órgãos, isso aqui já consegue, ao mesmo tempo, fechar esses vazamentos e seccionar, cortar o órgão. Eu vou mostrar para você como é que a gente faz isso. Ele corta e grampeia. Grampeia, exatamente. Ele corta e isola. Isola. Boa. Então, isso nós fazemos dentro da cavidade do paciente, ou seja, dentro da barriga. Ok. Então, nós utilizamos isso que chamam trocáteres. Então, o que é isso? São cânulas que nós colocamos na parede do abdômen. Eu vou mostrar com esse simulador aqui. E aí, através disso, nós entramos com as nossas pinças. Então, se eu quiser entrar com uma tesoura, eu passo por dentro disso e eu já estou lá dentro da... Isso aqui dá a estabilidade. E me permite trabalhar lá dentro. Isso aqui é tipo a... Isso, Porque exatamente, olha lá. Você coloca isso aqui, você fura a barriga, coloca isso aqui e aí fica estável para você Exatamente. fazer o que precisa. E aí lá dentro, uma vez colocado, então vamos simular aqui para você. Claro, ver como vamos lá, seria, vamos lá. Como seria cortar um pâncreas, por exemplo. Então, nós vamos colocar, isso aqui está na parede do abdômen, da barriga da pessoa. Nós estamos introduzindo isso até lá, tá? Lá dentro, eu consigo abri-lo. Então, eu abri a boquinha dele onde vai entrar. Mas tem que ter uma esse precisão, pâncreas, hein, doutor? tá? Eu consigo movimentar isso, então ele vai de um lado para outro. Ó, se eu precisar movimentar isso lá dentro, ele articula. E aí, colocado na posição principal, eu vou pedir para que você segure. Eu seguro, Ele? manda lá. Confia em mim. E nós vamos colocar como se fosse o pâncreas aqui. Você pode fechar todo ele, até ouvir um estalo. Ouvi. E agora aqui na mão, você tem um gatilho. Você libera Tenho. esse gatilho vermelhinho aqui atrás. Pera aí, deixa eu mostrar o gatilho aqui, ó. Tem um gatilho vermelhinho. Aqui. Esse aqui? Exatamente. Liberamos ele e Cadê? agora você... Aqui? E agora você vai... Mas como é que eu libero? Isso, assim. Ele tá Liberei? atrás. Não, agora põe para trás. Pra Liberou. trás. Aí agora, eu queria pedir para que eles focalizassem e você agora vai disparar. É só apertar uma vez que automaticamente ele secciona. Pode? Pode ir. Tem um barulhinho de Pode soltar. máquina de costura. Foi? Foi. E agora nós vamos abri-lo novamente. Pode apertar isso aqui, empurrar para frente Isso essa aqui. aleta. Olha aí. Eita, olha que belo acabamento. Olha, dá para costurar minhas meias. Exatamente. Então nós conseguimos mostrar ele. Olha como ele ficou fechado. Se isso fosse bem fechadinho aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Costurou. E dá para costurar meia, Dá, barra de calça. barra de calça com isso aqui, quando precisar. O senhor já fez barra de calça com isso? Nunca usei um desse Porque aí. fica bem acabadinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Lá em casa eu me arrisco a costurar uma coisa ou outra, minha esposa fala que eu não sou bom nisso aí, não. Cadê ela? Olá! Tudo bem? Boa. Você vê, o câmera tá na dúvida, sua esposa qual é. Ele falou, vou focalizar as duas. Talvez não seja que tá dando tchau. A conversa tá muito boa, tá muito interessante, mas eu preciso parar rapidinho para fazer um intervalo. Mas fique com a gente, porque isso aqui vai continuar. Não sai daí. Muito bem, nós estamos de volta com uma das maiores referências em cirurgias e transplantes do Brasil, o Dr. Renato Hidalgo. Vamos lá.
Então, nós mostramos um grampeador. Mas como é que nós colocamos isso para dentro do abdômen? Então, o que normalmente nós fazemos, como o Roger teve até essa dúvida, os órgãos, eles ficam muito juntos, muito próximos uns aos outros. E nós não teríamos espaço para movimentar nada lá dentro do abdômen. Então, para que isso fosse resolvido, nós conseguimos criar instrumentos como essa agulha, que nós colocamos ela dentro do abdômen. Então, ela tem, obviamente, um sistema que consegue perfurar apenas a parede do abdômen, não os órgãos. E injetamos gás carbônico mesmo, dentro. Isso cria um ambiente onde tudo fica espaçado. Separa os órgãos Separa com os órgãos, ar. criamos um ambiente de espaço e introduzimos essas cânulas, como eu falei. Ok. E aí o que acaba acontecendo é que a gente vê, através desse ambiente, nós colocamos uma câmera e conseguimos olhar lá dentro do nosso abdômen, que é o que nós estamos fazendo aqui com esse simulador. Então, a câmera entra por um aparelho parecido? A câmera entra por um aparelho exatamente igual a esse. A câmera entra por aqui. Então, eu coloco 3 desse, por exemplo, um para a câmera, um para uma pinça na minha mão direita e um para minha pinça na minha mão esquerda, e eu consigo adentrar o abdômen sem que eu ponha propriamente a minha mão. Boa. Então, eu queria mostrar para você aqui e pedir que você Tanta câmera. opere um pouco esse paciente. Então, aqui nós vamos fazer uma simulação. Vem cá. Agora, tendo que colocar a câmera, se o Diguinho precisar, vai ter que ser uma produção do Steven Spielberg, é dele. Pode aqui? Introduzir aí. Isso. Você pode introduzir essa aqui também. Aqui, ó, tem fura. Mas você é ambidestro? Eu não. Você faz com as duas mãos? A gente tem que sempre operar com as duas mãos. Pô, mas você é ambidestro, você tem habilidade... Introduzir. E aí você vai ver que ela vai aparecer aqui, ó. Nós estamos simulando aqui como nós estivéssemos dentro do seu abdômen. Pode empurrar, pode ir empurrando ela. Opa! Opa! Você viu lá. Então, isso aqui simula como se você estivesse dentro do abdômen de uma pessoa. Então, aqui nós estamos vendo estruturas que, para você fazer um treinamento, você poderia movimentá-las. Então, ok, eu tô aqui. Isso, experimenta abrir sua... Isso aonde? você abre sua mão. Olha lá aqui, ó, uma pinça. Nossa, olha isso. Tenta pegar uma argolinha desse. Esse aqui? Uma Argolinha? Esse aqui, tenta colocar lá. Essa... Isso aí. Vai até lá. Aê! Aê, obrigado. Pronto. Você sabe se eu ganho algum prêmio? Porque na festa junina, quando eu faço isso, eu sempre ganho alguma coisa. Ele é craque de colocar Normalmente, argola no ganha muito pininho, obrigado né? aos pacientes. Aí. Boa. E do mesmo jeito que nós fazemos isso, eu vou mostrar uma coisa que você pode fazer, que é dar um ponto. Eu vou tirar essa pinça. Eu vou colocar uma pinça que nós chamamos de porta-agulha. Eu vou querer que você mesmo... Porta-agulha, eu vou dar um ponto? Exatamente. E essa põe aqui. Exatamente. Nós vamos buscar... Mostra aqui, ó, porque aqui, ó, olha só como é Faz uma movimentação. Você tem uma movimentação quando precisa. Então, quando eu ponho a pinça aqui, ó lá, tem como movimentar. Isso que eu queria pegar. E agora... Aqui eu vou só segurar esse ponto para você. Aí, quando você tiver com... Se isso fosse um ser humano, onde ele tem que engolir a linha para você pegar ela lá dentro? Nós conseguimos colocar a linha por dentro desses portais também. E aí você consegue dar um ponto. Então, vamos dar um ponto mais para cá, só para você ver. Aí. Tenta chegar lá perto dele. Você vê que uma das dificuldades que você tem é entender qual a profundidade que está. Como é que você faz para entender a profundidade? Então, na laparoscopia, isso é questão de treino. Mas nós vamos ver em alguns minutos que isso foi sanado hoje em dia. Tô fazendo besteira aqui, doutor. Isso aqui. Igual a pescaria da festa junina, né? Isso. Como é que foi sanado o problema da... Ih, doutor, isso aqui é complicado. Isso é complicado. Isso aqui você tem que ser mestre para fazer, doutor. Então, aí, ó, isso. Você vai movimentando com as duas mãos. Toca aqui, tudo bem? Como vai? É isso aí, bro. Vamos nessa. A mãozinha do louva-a-Deus. Doutor, esse tá complicado. Tá difícil? Tá difícil. Deixa eu abrir essa mão aqui, então soltar. Isso, soltar a agulha. É matado o Isso paciente aí. já. Mas isso aqui não é só
medicina. Isso aqui é habilidade. treinamento. Isso aqui é treinamento. habilidade. Isso aqui... Assim como todas todos os afazeres que você precisa de habilidade manual, isso aqui é treinamento. Então, doutor. isso que você está vendo... Mostra pra mim. Isso que você está vendo é uma caixa de cirurgia que nós usamos para que o residente, para que o cirurgião já formado, por exemplo, consiga treinar a laparoscopia. Doutor, você já pensou em vender os direitos desse aparelho para o Portiolli fazer uma prova do passa ou repassa? Ave Maria. Imagina o Portiolli aqui, olha lá! Falta apenas 10 segundos! Vamos ver, será que ele vai ganhar? Olha aí, 10 segundos. Ponto. Se ele perder essa, perde tudo. Todos os pontos vão para a equipe roxa! Olha aí! Pegou, costurou. Essa seria uma sutura. Você faz isso aqui e você vai, obviamente, indo passo a passo. Tudo isso, realmente a profundidade é uma distância, é um problema. Olha isso. Ponto! Comemorando lá dentro da câmera aí. Tudo isso tem que ter habilidade, fim, hein, doutor? Tem que ter habilidade, Para hein? você cortar, vou colocar a tesoura aqui para que você Ok. corte o fio lá dentro. Deixa eu ver. Pode usar essa sua mão para tirar um apoio. no Essa fio. aqui. A esquerda para dar um apoio no fio. Essa corta o aqui, fio lá- peraí, Isso, cadê? pode. Olha lá, já Eu cortou. seguro- Já tá lá dentro. Pode cortar. Mas tem que cortar rente? Pode cortar em qualquer ponto o fio. Ixi, ó, eu já enfiei a tesoura no cara, velho. Cortar aqui, beleza? Isso. Aí, Cortei, agora ó. Se você quiser pegar, você pega. pego aqui, Isso aí. tirei, Ah lá. saiu. Aqui, se eu trocar até mais fechadinho, talvez ele não saia. saiu. Pode Já tem caso de gente que... Ô, Diguinho, eu que vou te operar, viu? Quando você precisar. Deus me livre. Eu que vou te operar, já tô combinando com o doutor Hidalgo aqui. Não sou uma prova de passa ou repassa, não. soltar, ela fica Boa. Ótimo. Então, isso aqui foi a primeira técnica que nós conseguimos desenvolver para fazer o que nós chamamos de cirurgia minimamente invasiva. Então, isso nós chamamos de cirurgia videolaparoscópica, então, ou laparoscopia, como comumente a gente faz. Uma cirurgia muito comum dessa é a cirurgia da vesícula. Da vizinha. Tá, Hoje então- em dia, né? Exato. Que na época da minha mãe lá, Isso, era abriu um baita tudo. corte. Então, na cirurgia da vesícula, nós fazemos isso aí. E aí, até os pacientes às vezes falam, eu fiz aquela cirurgia que operou com laser. Não, na verdade não é laser, é porque são furinhos muito pequenos. Por que existe vantagem quando você opera com furinhos muito pequenos, ao invés de operar com um corte muito grande? Em primeiro lugar, porque esse corte, ele lesa, ele na verdade danifica bastante parte dos músculos, da pele, e isso gera muita inflamação para a pessoa. Então, Expõe também, não? expõe muito. É Então, muito exposto ao ambiente, Exato. ao ar. a pessoa tem mais risco de infecção. Exato. Ela demora muito mais para se recuperar. Então, uma cirurgia de vesícula que hoje, por laparoscopia, a pessoa opera de manhã e vai embora para casa no final do dia, antes ela ficava 3, 4 dias internada por causa do corte. Voltava a trabalhar depois de semanas. Hoje, com 4, 5 dias, ela está voltando Você na operou sua minha atividade mãe, profissional. com 3, 4 dias ela foi embora. Vai embora para casa. Mas olha, que habilidade, viu? Tem que ter muita habilidade para conseguir fazer. Tem uma outra demonstração. Apendicite também faz Oi? por lá. Hoje em dia, apendicite também Isso, faz. apendicectomia, que é a retirada do apêndice, a gente faz hoje por laparoscopia, com 3 furinhos, bem pequenininhos. O avanço disso foi baseado justamente nessas dificuldades que você encontrou. A dificuldade do tremor das mãos, a dificuldade da profundidade. E para isso foram desenvolvidos alguns sistemas que conseguiram diminuir essa dificuldade Que do legal. cirurgião. Dentre eles, o que a gente hoje usa com maior frequência em todos os lugares é o que nós chamamos de cirurgia robótica, que é isso que nós vamos querer mostrar para você aqui do lado. Vamos lá, vem cá. Você opera à distância? Dá para operar à distância? Você pode operar à distância, mas não é esse o objetivo. O objetivo... Então, isso aqui, nós chamamos de um console da cirurgia robótica, tá? Isso é o local Ele é onde... 8 bits, 32 bits? Não, ele é um videogame um pouco mais moderno que isso aí. E... Olha, eu já contei, são 7 perguntas estúpidas que você já fez. E esse aqui é um simulador? Esse é um simulador. Então, esse é exatamente igual o console, que nós chamamos, ou seja, o carrinho que o cirurgião fica posicionado para conseguir operar o paciente. Uau. Então, ele fica posicionado aqui e o paciente fica posicionado
numa mesa cirúrgica, sob anestesia geral, da mesma forma que qualquer outra cirurgia, e um outro carrinho, que nós chamamos de carrinho, mas na verdade é o próprio robô, que ficam com os braços movimentando dentro do paciente. Posso sentar aqui? Por favor. E aí, vem, quando você... Eu vou... Cadê? Tem uns pedais aqui, ó. Exatamente. Então, isso Mostra aqui... os detalhes aqui, ó. Tem pedais. Olha aqui, é porque é para encaixar os dedos? então você vai encaixar esse dedo aqui e esse... assim. Aqui, No outro a mesma coisa. aqui. Você consegue É aqui... muito sensível, hein? Muito sensível. Pode posicionar sua cadeira mais para frente e olhar... Quando eu olhar aqui, quem tá em casa vai ver o que eu tô olhando, é isso? Isso. Você está em terceira dimensão. Se você precisar, nós podemos aumentar ou diminuir. Veja como tá. Pode aumentar um pouquinho aí. Suas mãos estão lá dentro. Então, eu vou pedir para que você abra e feche os dedos. Isso, e você começou a mexê-las. Isso aqui é demais, é o Robocop, bicho. Olha isso. Então, você está vendo que suas mãos mexem exatamente como se fossem punhos. Você tem maior estabilidade, ou seja, suas mãos tremem muito pouco. Mas ele é muito sensível ao comando. Muito sensível, muito. Ó. Ele diminui muito o tremor da sua mão, ele consegue mostrar para você a sensibilidade lá de dentro quando você encosta em algo. Ele faz o que pela sua mão que o Steadicam faz pela câmera, ele estabiliza, é demais, cara. Por exemplo, esse modelo de treinamento, você tem que pegar essas argolinhas e colocá-los... Na cor correspondente? Isso, olha lá. Ha! É no vermelho? Isso. Aê, muito bem. Pô, tá um bom cirurgião. Se você achar que... Você ficou fazendo isso na minha mãe? Você pegava as argolinhas? Não, na sua mãe, nós infelizmente não operamos com robô naquele dia. Ok. Uma outra coisa interessante, Danilo, eu vou te mostrar, vou pedir que você afaste um pouquinho o rosto, eu vou te mostrar aqui a câmera, você pode modificar a profundidade disso, ou seja, você está numa visão em terceira dimensão aí dentro, você está inserido aí. Mas se você quiser aprofundar, ou seja, ver mais de perto as estruturas ou ver mais de longe... Como é que faz? Você também pode. Então, você vai pisar nesse pedal aqui do lado esquerdo. O que isso, tem a câmera aqui, o que tem a câmera. E você vai movimentar sua mão para frente e para trás. Pode pisar e movimenta. Aí. Ah, eu mexo o cenário. Exato. Então, aqui você consegue aproximar, você consegue Mas se fosse um no corpo humano... Exatamente da mesma forma. Da mesma forma? Da mesma forma. A câmera consegue te dar esse zoom, ela consegue penetrar mais e como que eu... ou sair. E como que eu libero? Agora, tira o pé da câmera e volta a apertar suas pinças. Aí. Boa. Deixa eu ver aqui. E aí eu posso girar? Pode girar. Saquei. Com a câmera, você... Isso. Boa. Ele te deu um aviso porque você está numa posição que você está muito próximo daqui. Provavelmente não... Mas é uma cirurgia de risco, doutor. Ah, tá bom. Vou deixá-lo concluir. Infelizmente, a situação aqui está complicada. Eu sei o que estou fazendo. Muito bom, ó. Você me aceita como minha esposa? Sim, ela... Não aceitou, doutor. Não aceitou. Ela não aceitou. E esses outros pedais aqui? E esses outros pedais? Então, esses pedais são pedais para que nós consigamos utilizar energia, ou seja, você utiliza para cortar, para coagular, as estruturas, você utiliza com esses pedais. Esses avanços fazem com que hoje nós consigamos operar um paciente sem adentrar propriamente o abdômen dele. Menos então, invasivo, muito menos agressivo. invasivo, com uma chance de sangramento muito menor. Então, eu queria até agradecer o pessoal da Stratner por ter promovido isso para nós. Muito obrigado. Agradecer o pessoal da Eticon. Agradecer o pessoal da Eticon Johnson, que trouxe para nós esses materiais de laparoscopia e conseguiu mostrar que esses materiais acabam sendo a extensão da mão do cirurgião a caminho do paciente, e da Lapbox, que nos forneceu essa caixinha para fazer a simulação. Obrigado. E você treinar. Olha, é muito interessante para mim, porque geralmente
Geralmente a gente entra no centro cirúrgico, eu mesmo não quero nem saber o que aconteceu comigo, o que aconteceu. E é muito interessante saber a maneira que os médicos trabalham, porque é muita responsabilidade, tem que ter um compromisso, tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento e tudo isso dedicado aí para salvar vidas. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo carinho de sempre. Obrigado, tá bom?